Fazia tempo que eu não vinha até aqui, acho que foi ano passado, não tinha mais sido convidado, mas é sempre uma honra estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho. Essa nossa conversa não é uma palestra, eu sempre gosto de frisar que quando a gente vem aqui a gente não faz palestra porque a gente está só trocando informações. A gente já falou um pouquinho sobre isso em outras duas casas, então é uma complementação. E é engraçado porque a mensagem de abertura tem muito a ver com o que a gente vai falar. Porque a gente vem falar da ação do Cristo em nós através do tempo, de como Ele trabalha em nós para o nosso crescimento espiritual através do tempo. Quando a gente fala um pouco sobre a ação do Cristo em nós através do tempo, a gente tem que entender que Cristo não age em nós por Ele mesmo, mas Ele tem as formas, os anjos que através dele trazem para nós as lições, e é engraçado de como isso nos modifica e como isso nos traz as lições necessárias quando a gente sabe aproveitar. Muitas vezes a gente não entende o propósito dessas lições e muitas vezes a gente não absorve da forma como deveria absorver, porque às vezes, ao invés do aprendizado, a gente prefere passar pela revolta, e entendendo que tudo que se passa na nossa caminhada é algo que é necessário para o nosso aprendizado, a gente sempre vai para um caminho mais correto. Por mais que às vezes esses caminhos que a gente esteja indo nos pareçam tão dolorosos, que as lições venham de forma às vezes mais complicadas um pouco, mas que se a gente sabe absorver, a gente acaba aprendendo um pouquinho. Então, quando a gente vem falar dessa ação de Cristo através do tempo, a gente tem que entender qual que é a função desse tempo nessa caminhada que a gente tem para esse aprendizado. Quando a gente fala dessa função do tempo, a gente fala do momento em que éramos ainda espíritos primitivos, quando éramos muito infantis espiritualmente, não ainda andamos muito, nós temos um caminho muito longo a seguir, mas claro que a gente já está um pouco na frente em relação à nossa primeira caminhada. Quando a gente era muito primitivo ainda, a gente entende que a gente vivia em um caos, a gente vivia em um momento onde, para nós, aparentemente, a lei do mais forte vigorava. Então, quem era o mais forte era o mais poderoso. E tudo isso fazia com que nós tivéssemos uma visão muito limitada do que era o certo e do que era o errado. Porque a gente se guiava por algo que não era realmente uma inteligência suprema, por algo que não era muito uma energia que nos regia, e sim, como eu falei, uma energia de força. Então aquele que se sobressaía na força parecia que era quem comandava e que era o que estava certo. Quando nós éramos ainda espíritos primitivos, o que se passava é que quando nós observávamos aonde nós vivíamos e quando nós observávamos o firmamento, sempre havia um questionamento. E o porquê disso? Havia um questionamento porque nós víamos que os dias e as noites eles tinham uma sequência, porque os dias e as noites eles não mudavam, mas havia sempre uma interrogação de quando a gente observava isso, porque a gente não entendia o porquê que no firmamento sempre existia uma regularidade, algo que era sempre sincronizado, então algo que era, entre aspas, perfeito, porque isso vem da criação de Deus, mas nós vivíamos em um caos onde o mais forte sobreviveria. E nesse momento, nós que vivíamos nesse momento, começávamos a nos questionar por que existe algo tão perfeito em sincronia, por que algo é tão, aos nossos olhos, segue tanto como se fosse um relógio, que na época não sabíamos o que era, e nós vivíamos nesse caos. E nesse questionamento que tínhamos nessa nossa vivência,
começamos a observar que não era exatamente o caos que nós vivíamos. E quando já passado algum tempo, acabávamos observando que se também nós vivíamos regidos por um ciclo, que era o ciclo do Sol, da Lua, e temos um ciclo até hoje acontecendo, nós obedecíamos a esse mesmo ciclo. Então, se a gente observa hoje que nós já temos um conhecimento muito mais aprimorado, apesar de ainda ser limitado perto do nosso infinito, a gente observa que nós somos ainda regidos por esse tempo. A gente observa isso nos ciclos da Lua, em como esses ciclos da Lua eles influenciam a nossa caminhada na mulher, no homem, na nossa parte hormonal. A gente observa os ciclos que o Sol, como ele se põe, como ele nasce, e tudo isso faz com que a gente entenda que há algo muito maior e que esse algo muito maior gera algo que para nós ajuda na nossa caminhada. Então, esse caos que aparentemente a gente entendia, ele não existe. Esse caos que aparentemente a gente entendia como a lei do mais forte, ele não acontece. Tudo segue exatamente o que tem que seguir. Entendendo que tudo segue exatamente uma sincronia, o que se começou a fazer? Em determinado momento, a gente acabava que procurava algo que nos movesse. Então, na nossa visão limitada, nós entendíamos que tínhamos alguns deuses. E quando a gente coloca no plural, a gente coloca como vários deuses, mas como éramos muito pequenos espiritualmente, entendíamos esses deuses como o Sol, a Lua, o mar, as estrelas, o relâmpago, cada um adorando aquilo que mais lhe satisfazia, diante das suas necessidades. Porque como vivíamos muito em instinto e não dentro de uma moralidade, que é o que a gente busca, o crescimento espiritual, quando a gente vive muito no instinto, o instinto nada mais é do que algo que tentamos buscar para nos proteger. Então aquilo que mais nos protegia para nós era mais forte. Por isso cada um escolhia os seus deuses. Chegou um momento que isso não mais supria as nossas necessidades espirituais. E diante disso, nós precisávamos de um conhecimento um pouco além, para entender o que movia então a todos nós, mas que não era algo tão simples assim, para que cada um escolhesse aquilo que mais lhe satisfazia o instinto, ou que mais lhe protegesse. E aí, diante de tudo isso, a visão única de que todos nós temos algo muito maior, todos nós temos algo que nos mais que é um Deus, que é um único Pai e que confere unidade e que confere uma regularidade para toda a nossa caminhada. Nós podemos chamar isso de qualquer nome, de Deus, de Pai, de Criador, porque a nomenclatura não muda aquilo que é exatamente o significado que nós temos em algo que nos criou, que é nosso Pai, e que se entendemos como nosso Pai, nos colocamos todos no mesmo patamar, todos como irmãos. Quando a gente fala que nós temos um Pai e nós nos colocamos todos como irmãos, sempre gera-se um questionamento. Por quê? Porque como um pai cria irmãos tão diferentes, numa caminhada tão diferente uma da outra, numa caminhada que aos nossos olhos também não está certa para alguns e para outros, ou para nós mesmos, seja talvez a mais correta. O certo é que Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Nos deu uma caminhada, nos deu um norte. Mas dentro disso, Ele nos deu um grande presente, que é o nosso livre-arbítrio, que Ele permite que nós
tenhamos essa caminhada, mas que a gente também possa escolher alguma outra, de acordo com a nossa, talvez, necessidade ou talvez as nossas limitações. Ele não é o mal, mas ele simplesmente nos dá a liberdade para que a gente caminhe por onde a gente quiser. E isso faz com que alguns tenham uma caminhada um pouco mais longa, outros um pouco mais curta. E isso, lógico, faz com que estejamos em uma caminhada que nós somos, claro, muito diferentes. Mas isso também nos diz que nós não somos mesmos amados por Ele. Ele ama todos igualmente. E Ele espera um momento de cada um, ou o despertar de cada um, para essa grande viagem, como a Hamilton falou agora na abertura, é a maior viagem que a gente tem que fazer, que é para dentro de nós. É muito difícil, porque ela é um caminho muito longo. Então, primeiro a gente precisa descobrir que nós precisamos ir por esse caminho. Essa é a maior dificuldade, porque sempre se busca fora. A gente tem uma grande limitação em entender que essa caminhada ela é dentro. E quando a gente descobre isso, a gente entende que ela é longa. Então são duas coisas diferentes. Primeiro, entender para onde eu tenho que ir, que é para dentro de mim. E segundo, é entender que depois que eu descubro isso, é que essa caminhada ela é bastante longa. Mas ela é necessária. Quando a gente observar ou se atentar para isso, ou abrir os olhos para isso, a gente começa a realmente crescer espiritualmente e, independente de como ela seja, ela vai ser correta. Porque às vezes ela não precisa ser aqui, ela pode ser em outros locais, mas ela tem que ser dentro de cada um. Então, quando a gente entende que nós temos que observar que somos regidos por um Deus único, a gente busca algumas informações e é muito interessante como Jesus nos trouxe muita coisa, como o Espiritismo nos trouxe informações grandiosas em relação a isso, nos mostrando o que é esse Deus único. Na Gênesis, quem já leu esse livro, é muito interessante, existe na parte final um parágrafo que diz o seguinte: o universo é ao mesmo tempo um mecanismo acionado por um número incontável de inteligências. Aqui Kardec fala que esse número incontável de inteligências somos nós. Esse universo do qual nós fazemos parte, ele tem um número incontável sim de inteligências. E um imenso governo no qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação, sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade da vida. Aqui ele já coloca como uma vontade única, dizendo que nós temos um único Deus que nos rege. E ele vai concluir da seguinte forma: sobre o império dessa vasta potência reguladora, que é Deus, uma vasta potência reguladora, tudo se move em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados que nos afiguram irregulares apenas porque limitada é a nossa visão. Isso está na Gênesis. Então ele vem dizer para nós que muitas vezes nós observamos movimentos que para nós ainda parece ser um caos, catástrofes e muitas coisas que a gente se questiona ou questiona Deus de como isso acontece. E às vezes isso não precisa ser muito grandioso, porque às vezes isso está na nossa vida. Mas ele vem concluir que aonde para nós pode parecer um caos, nada mais nós temos do que algo perfeitamente regulado para o nosso crescimento moral e espiritual. Dizendo que tudo isso que se passa em cada lugar, para nós dessa visão limitada do nosso planeta, mas no universo, é algo que é regido por Deus e não está sobre algo aleatório ou sobre um caos que não está, que não segue uma sincronia. Portanto, ele vem falar que todos nós seguimos uma sincronia ou deveríamos seguir essa sincronia em torno de Deus. Que todos nós deveríamos girar em torno desse Pai e todas as vezes que a gente não gravita em torno disso, o que a gente tem
como consequência é o sofrimento. A gente tem muita dificuldade de entender isso porque nós ainda temos uma visão limitada do que é Deus. Então, se a gente entende ou não entende exatamente o que é Deus, a gente, claro, vai ter dificuldade para gravitar em torno dele. E aí a gente gravita em torno de coisas que aparentemente para nós trazem a felicidade, mas que não suprem o nosso eu verdadeiro, que é o nosso espírito. Então o Espiritismo veio para isso. Ele veio, como o Hamilton também falou, dizer para nós que essa filosofia misturada com a religião, misturada com a ciência, esse conhecimento é um todo que nós precisamos para o nosso crescimento ou para a nossa grande viagem, que é a viagem para dentro. Nada mais ele vem dizer para nós: não basta vocês conhecerem o Evangelho, que é a boa nova, não basta vocês lerem o Evangelho, que é a boa notícia que Cristo nos traz, que é as lições, que é o que Deus nos ensina através do Cristo que veio nos trazer essas lições, mas que vocês vivenciem isso no dia, porque entender isso não basta se você não vivenciar. Nós temos que ser esse Evangelho vivo. Então, até os nossos pensamentos têm que girar em torno desse Evangelho, porque senão a gente não está exemplificando. Faz com um filho. Todas as vezes que a gente fala, ele não entende tão bem. Todas as vezes que a gente exemplifica, aquele ensinamento fica. Então, o falar não basta, eu tenho que vivenciar. Eu só consigo vivenciar esse Evangelho a partir do momento que eu trago isso de dentro de mim, nos meus pensamentos, nos meus atos, nas minhas ações, aonde nada que vem de fora me atinge se eu consigo entender que o que eu vivencio é esse Evangelho. Isso é fácil? Isso não é fácil. Por quê? Porque a gente ainda é criança espiritual. Mas essa é a nossa meta. A meta do dia a dia, a meta que eu tenho que fazer agora, a meta que eu tenho que fazer amanhã. E quando eu conseguir fazer isso, eu entendo que tudo isso que o Espiritismo traz para mim é vivencie isso, que é nada mais do que o ensinamento do Cristo, que é o amor, que é o perdão, que é a caridade, que é o básico que ele nos ensina. No livro Pão Nosso, a mensagem 105 é uma mensagem que vem exatamente dizer o que Cristo, é a explicação de Emmanuel, uma passagem de Cristo onde ele vem dizer que nós somos regidos por esse Deus único. O título da mensagem é Observação Primordial. E quando ele foi interpelado, Jesus respondeu o seguinte: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Isso está em Marcos 12, 29. E Emmanuel traz uma explicação sobre essa passagem. Replicando o escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do decálogo de observação original que merece ser destacado. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas. Proclama o Cristo à humanidade, que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Quando ele traz esse primeiro parágrafo, ele vem dizer que se nós temos um Pai, é um Pai que rege a todos nós. E quando ele diz isso para nós, ele vem dizer que todos nós somos regidos por uma única força que faz com que tenhamos um único sentimento. Nós não podemos imaginar que nós poderemos estar felizes se eu for sozinho na minha felicidade. Nós temos que entender que se Cristo nos colocou, se Deus nos colocou em um único local, e quando a gente fala em um único local, a gente está falando da família, a gente está falando de uma família planetária, a felicidade que um sentir
é a que todos sentem. A tristeza que um sente é a que todos sentem. Por isso nós somos movidos por uma energia muito grande. E nós não vamos ter a capacidade de ter felicidade se ao nosso redor houver tristeza. Por isso somos colocados juntos para o crescimento juntos. E a gente só vai conseguir realmente aquilo que a gente quer em termos de felicidade relativa, que é o que Cristo nos propõe, quando a gente entender que essa felicidade passa pela felicidade de todos. Quando eu acho que a felicidade é para mim, ela não vai acontecer. Haroldo diz sempre que a felicidade, quando eu tenho dúvida do que ela seja, ou o bem, quando eu tenho dúvida do que ele seja, é o bem para mim, só para mim, é o mal. O bem para todos é o bem real. Então é um questionamento que a gente tem que se fazer em todas as nossas atitudes, desde os pensamentos, isso que eu estou fazendo é bom só para mim ou é bom para os outros? Se ele for bom só para mim, ele não é o. Se ele for bom para mim e para os outros, eu estou fazendo realmente aquilo que eu preciso para que eu seja feliz. É um questionamento que a gente tem que fazer. Então ele continua comentando o seguinte: sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, ele está falando do Cristo, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da boa nova. Engraçado que ele fala isso daquela época, mas a gente vê muito isso hoje. Então crescemos pouco comparado àqueles momentos. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. O que ele vem dizer com isso? Que tanto ele como Paulo, no Livro dos Espíritos, vem dizer que nós somos movidos por uma gravitação que tem que ser em torno do Pai. Então Jesus dizia assim: aonde estão os seus tesouros? E a gente tem que se perguntar: onde estão os meus tesouros? Aonde estiveram os meus tesouros é onde está o meu coração. Se é no poder, se é no dinheiro, ou aonde quer que ele esteja, é onde eu estou gravitando. E nós não fomos criados para gravitar em nada que seja diferente de Deus, que é o amor. E todas as vezes que nós estamos gravitando longe desse Deus, a gente sofre. Portanto, vamos se questionar todos os dias: aonde eu estou gravitando? Ou aonde estão os meus tesouros? Ou aonde está tudo aquilo que supre mais a minha necessidade? Onde eu estou buscando e o que eu estou buscando? Esse é o começo da viagem. Esse é o começo da nossa grande viagem. Porque se eu quero saber para onde eu estou indo, eu pergunto: aonde estou com os meus tesouros? Eu estou gravitando em torno de Deus ou não? E ele vem colocar também no Livro dos Espíritos, como complementação dessa passagem, que para alcançar tudo isso, nós temos 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. A justiça, o amor e a ciência como a gravitação em torno do que eu preciso. Mas o oposto disso é quando eu estou caminhando por um caminho que não é o correto. O contrário da justiça, a injustiça. O contrário do amor, o ódio. E o contrário da ciência, a ignorância. Porque eu também preciso da instrução para que eu não gravite através da ignorância. E claro, a justiça e o amor, a gente não precisa nem falar. Às vezes, a justiça ela não passa por sempre sermos a pessoa mais doce, mas sempre ser a pessoa que seja enérgica, correta com amor.
Então, todas as vezes que a gente estiver gravitando em torno disso, nós estamos no caminho mais correto. Então, o que é o castigo? Também é Paulo que diz isso. Todas as vezes que nós não gravitamos em torno de Deus, nós temos o que para nós é o sofrimento, que às vezes entendemos como castigo. E ele vem dizer para nós que o castigo é a consequência, que é uma certa soma de dores necessárias, cada um com a sua, a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. Então, todas as vezes que nós estamos em um caminho que não é o correto, nós temos o sofrimento como uma soma de dores sempre necessárias, nunca mais e nunca menos, para que a gente ajuste a nossa caminhada. A complementação, quando ele termina esse parágrafo, ele diz que quando a gente quer isso muito além, ou querer o eterno por uma falta, por um problema não eterno, é fazer com que ele perca todo o sentido. Então nós não podemos achar que o sofrimento ele é sempre bom, ele tem que ter um momento para acabar. Ele é necessário, ele nunca vem como um presente que não é para nós, mas cessado o propósito ou aprendida a lição, é como se uma chave o desligasse e aquele é o momento que ele encerra. Nós não precisamos ficar viciados ou acostumados com o sofrimento, achando que aquilo nos supre as necessidades ou nos alimenta. Ele é necessário até o momento que eu aprendo a lição e que o propósito foi alcançado. Portanto, nunca achar que somos injustiçados, e sim que somos, por algum motivo, merecedores ou temos uma necessidade de aprendizado que é espiritual, que é para o nosso crescimento, que é para a nossa depuração. Entendendo que o corpo, como diz Emmanuel no livro Ação e Reação, é como um carvão espiritual. O que um carvão faz? Ele suga todas as nossas imperfeições. Ou, para entender isso mais fácil, o que ele quer explicar com isso? Que todos nós temos uma peneira, que o nosso espírito passa por essa peneira. Às vezes ela tem que ser bem fina. E quando o nosso espírito passa por essa peneira, que é o corpo, o que fica nesse corpo? Ficam as nossas impurezas. Esse carvão espiritual que é o corpo, ele suga às vezes toda a nossa imperfeição. Às vezes ele não consegue. Muitas vezes esse carvão espiritual suga as nossas imperfeições de que forma? Através de dores físicas. Porque essas dores físicas são reproduções desse meu espírito, que sou eu verdadeiro, que ele reflete através desse corpo, aonde esse corpo que é o carvão está sugando tudo isso. Assim a gente consegue entender as nossas doenças físicas, sejam elas quais forem, mas todas com essa necessidade que cada um tem. Então, todas as doenças físicas que temos são os reflexos dos nossos desajustes espirituais refletindo nesse corpo físico. Todas, 100% delas. Uma necessidade para um aprendizado que nós precisamos buscar a resposta de qual é. Porque quando o ajuste é feito, ele perde o propósito. E esse carvão espiritual pode se recompor também através desse espírito que começa a mandar mensagens que são as mensagens corretas. Não preciso mais disso, estou curado. É dessa forma que nós podemos tanto criar a doença, como também ser a cura da nossa doença. A medicina está chegando nisso agora. Por quê? Porque se nós entendemos que o nosso corpo é a consequência e não a causa, a gente entende que quando a medicina está agindo, ela está agindo na consequência. Mas eu também preciso curar aquela causa, que sempre é uma causa espiritual. E aí eu consigo a cura. Esse é o entendimento que a gente precisa para que a gente possa se curar das nossas doenças físicas e, lógico, morais. Então, a minha vida segue uma sincronia. O que André Luiz nos fala no livro Agenda Cristã? Que diante de um grave problema que todos nós temos, às vezes maiores, às vezes menores,
a gente tem que aguardar um momento oportuno. Aí ele diz assim: porque todos os dias não transcorrem em vão. Cada dia é portador de um significado novo. Cada dia que eu passo, ele é portador de um significado. E, como eu falei antes, o sofrimento tem um dia para acabar. Portanto, a gente não pode querer interferir nesse trajeto que Deus colocou, porque ele é sempre perfeito. Às vezes nós temos questionamentos de o porquê tanta coisa, mas quando a gente tenta modificar esse caminho que é o caminho de Deus, ou girar, gravitar fora dessa órbita que é a órbita de Deus, nada acontece. Então, colocar as coisas na mão desse Pai Criador talvez seja a forma mais fácil. Emmanuel diz que todos os dias nós escrevemos um livro e que esse livro ele nunca é apagado. Então ele fala para a gente se questionar: como está sendo escritas as páginas da tua caminhada? Porque eu sou responsável por isso. Mas entendendo que tudo que eu escrever, eu posso mudar de página, mas ela vai estar escrita. Portanto, eu tenho que me atentar àquilo que eu estou escrevendo todos os dias, para que seja a melhor escrita possível. Tem uma passagem onde Cristo vem nos explicar, ou vem nos dar um exemplo, que sempre quando a gente observa as parábolas do Cristo, nós temos a interpretação, mas a gente sempre joga a interpretação das parábolas do Cristo para a época do Cristo. E a gente esquece que ele falava em parábolas porque ele queria que aquele aprendizado ele se perpetuasse. Então, quando ele falava lá em parábolas, ele queria que naquele momento ela servisse, mas que nesse momento ela seja atual e que daqui a 2000 anos ela vai continuar sendo atual. Por isso ele falava em parábolas. Quando Maria pede para que ele intervisse na situação do vinho que acabava, fazendo a multiplicação do vinho, ele respondeu para ela que ainda não era chegado o momento, que ele ainda não podia fazer aquilo. E a gente não se atentou para o que ele quis dizer com isso. Naquele momento ela pediu para que ele multiplicasse o vinho, porque o vinho tinha acabado. E no final do Evangelho, porque esse era o começo, ele está sendo crucificado e ele fala: eu tenho sede. E quando ele fala eu tenho sede, o que é dado para Cristo? O vinagre, que é o vinho que azedou. Quando ele vinha dizer que ele tinha que fazer a multiplicação do vinho, ele vinha dizer que ele era a videira viva. A videira era o significado de amor, o significado de perdão. Então ele vinha dizer que ele veio trazer o amor, que ele veio trazer todo o ensinamento que nós necessitávamos, porque ele era a videira viva, a videira que é onde a gente tem as uvas, onde se faz o vinho. E quando ele vem mostrar para nós que a gente devolveu para ele o vinagre, ele veio dizer que a gente devolveu para ele o vinho que azedou, que é a ingratidão, que é o ódio e que é o rancor. E quando ele toma o vinagre, a única coisa que ele disse é: agora tudo está consumado. Porque ele veio mostrar para nós que a gente só devolve aquilo que a gente pode, e que cada um de nós tem o seu momento de despertar. Por isso que nós devolvemos naquele momento o vinho que azedou, que é o vinagre. A gente precisa saber o que é esse vinho que ele nos trouxe, e a gente precisa saber se a gente está devolvendo ainda o vinagre ou se a gente já está aprendendo a devolver esse amor que ele veio nos ensinar, nos exemplificar. Quando Cristo veio, ele não veio e foi crucificado para nos salvar, porque seria muito fácil Cristo nos salvar e a gente não ter mérito em nada disso. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Quando Cristo foi crucificado, ele veio nos mostrar um método de salvação. Porque se ele nos salvasse, eu não preciso fazer nada. E quem veio antes dele teria tido muito azar, porque não tinha como se salvar.
Se ele veio e foi crucificado para me ensinar um método de salvação, aí eu tenho a minha responsabilidade, entendendo que eu estou regendo a minha caminhada. Então esse método que ele veio nos ensinar nada mais é do que exemplificar o amor. Esse é o vinho que ele quer que a gente multiplique. Esse é o ensinamento. Quando isso acontecer, a gente vai começar a gravitar em torno desse Deus único, desse Pai Criador, desse Deus que para nós ainda existe uma dificuldade grande de entendê-lo, porque mesmo no livro dos Espíritos não há uma explicação para nós do que é Deus, porque o que se fala é: vocês ainda não têm capacidade de entender o que é Deus, mas nós precisamos entender que esse Deus, ou chamemos ele como a gente quiser, é um Pai que nos ama igualmente, independente daquilo que eu esteja fazendo ou de que momento da caminhada eu esteja. Portanto, ele nunca vai me abandonar, porque se ele é todo perfeição, se ele é todo amor, ele jamais abandonaria um filho. Se nós, que somos extremamente limitados, não abandonamos um filho, Deus não faria isso conosco em meio à sua perfeição. Quando a gente entender isso, a gente vai entender que nós jamais estamos sozinhos, que nós jamais caminhamos sozinhos. Diante disso, existe uma passagem também de Cristo que ele vem mostrar exatamente isso, que cada um tem o seu momento de despertar, que cada um vai despertar no momento em que achar prudente que isso aconteça, que eu não consigo fazer com que ninguém desperte, que ninguém vai conseguir fazer com que eu desperte. Isso é de cada um tem o seu momento e eu não vou conseguir influenciar. Eu posso simplesmente entender a limitação de quem está na minha frente. Se eu entendo a limitação de alguém que está na minha frente, eu entendo que diante dos grandes equívocos que a pessoa que está na minha frente esteja tomando, eu posso mudar aquilo que eu penso, eu posso mudar aquilo que eu entendo daquela pessoa, mas eu não posso caminhar por ela. Então eu entendo a limitação, eu sinto compaixão, e a única coisa que eu posso fazer é vibrar, ou o que a gente chama de vibração nada mais é do que talvez uma oração para que a pessoa desperte, que é o mesmo que a pessoa pode fazer para mim, e cada um tem o seu momento. Emmanuel vem trazer uma passagem que ele teve com Cristo na época em que ele era o senador romano, Públio Lentulus. Ele mesmo vem trazer isso, mostrando que ele também teve um momento de despertar, e que não foi nesse. E Jesus já sabia exatamente o que ia se passar. Mas o que é engraçado é que Jesus respeita o momento dele naquele momento. Que Jesus coloca a lição, mas que Jesus olha para ele e fala: a responsabilidade é sua, é agora ou não é? E ele vem trazer para nós isso com toda a humildade, dizendo que aquele não foi o momento. Diante de toda a conversa dos dois, que é muito linda, só que ela é muito longa, separei pequenos trechos para a gente entender o que ele quis dizer para nós. E ele fala assim: sim, não venham buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu Pai, que é Deus. Venham atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoísta e humana. É sim a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho,
tais as comoções desconhecidas e imprevistas que lhe represavam o coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Naquele momento que Jesus falava com ele, ele achava que ele estava sonhando. E Jesus conseguia observar só pelos pensamentos dele o que se passava. Ele vem dizer assim: não, meu amigo, não está sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo caminho dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar os seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. O diálogo continua por mais muito tempo, mas ele veio dizer que aquele momento não foi o despertar de culto lento, mas vem dizer que Jesus já olhava para ele, não olhando o senador, mas olhando aquele que ele iria ser. Nós devemos ter esse olhar para as pessoas, não o olhar limitado de quem vê as limitações, mas o olhar de quem vê o Filho de Deus ou um irmão nosso que vai despertar e vai ser alguém que está caminhando ou gravitando em torno do Pai. É esse o olhar que nós temos que ter, porque mais uma vez nós não conseguimos fazer o caminho por ninguém, nós não conseguimos modificar ninguém, mas a gente pode modificar o nosso olhar para as pessoas, entendendo que a limitação acaba, como a nossa ou já acabou ou está acabando em algumas circunstâncias e outras ainda não. Não somos muito diferentes uns dos outros, cada um com algumas virtudes parcialmente adquiridas, outras não, mas a gente precisa sempre mudar o olhar, e esse mudar o olhar é olhar sempre as pessoas com amor e compaixão, que é o que a gente precisa fazer. Quando a gente fizer isso, a gente vai começar em silêncio, não só melhorar a nossa visão das pessoas, mas modificar toda a nossa energia, mostrando que eu posso vibrar positivamente para muita gente, para todos, e esse vibrar positivamente para todos é entender que é o meu amor que está chegando para as pessoas, que é aquilo que a gente dá, e quanto mais a gente dá, mais a gente tem, que a gente fica mais rico. É a única coisa que a gente consegue ficar mais rico, é o amor, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. O amor é uma energia, como tudo o que nos move é energia. Se eu posso fazer isso, por que não fazer ele de uma forma boa para os outros, e mesmo que pensando um pouco que egoísta, entendendo que se eu dou isso para os outros, é isso só que eu recebo, entendendo que nada passa ileso, tudo tem uma consequência, tudo que eu faço, tudo que eu falo tem uma consequência. Nada aos olhos desse Pai Criador passa ileso. O que eu estou devolvendo para o mundo? Quando eu falo mundo, eu posso imaginar o mundo meu. O que eu estou devolvendo para o meu mundo, que são as pessoas que eu convivo, que são meus filhos, a pessoa que está do meu lado, o marido, a mulher, o pai, a mãe. O que eu estou passando para eles? Tudo que eu estiver fazendo, eu vou receber. Isso é a lei, que nada mais é do que gravitar em torno de Deus, que nada mais é do que mandar para o universo aquilo que eu gostaria de receber. A gente não pode entender que eu posso mandar algo para o universo que vai chegar até mim de uma forma diferente. Exatamente aquilo que eu mando, eu recebo. Sempre em dobro.
porque essa é a lei de Deus. Então, quando Jesus nos falava que nós somos um vaso de barro, e Ele vem dizer: vem do teu jeito, vem como estás, que eu te transformarei como um oleiro em um vaso novo. A gente só precisa se entregar para Ele, para esse ensinamento, para que Ele nos modifique e para que a gente se forme em um vaso novo, para que Ele consiga encher com a sua água, que é aquela água que a gente não sente mais sede. Porque Ele disse isso: quem beber da minha água jamais sentirá sede. É essa que eu preciso, é essa que me nutre e é essa que faz com que eu tenha a minha saúde espiritual. Quando eu tiver saúde espiritual, a minha saúde física sempre vai estar bem. Que é um conjunto, que esse corpo físico é o presente que Deus nos deu para que a gente consiga caminhar e aprender e conseguir dar para os outros aquilo que eu também gostaria de ter. Esse é o ensinamento que Cristo nos trouxe hoje e que Ele quer que a gente viva. Sempre é perfeito, mas quando a gente está aqui, a gente distorce, porque a gente também é muito limitado. Então, dentro dessa perfeição, que é a boa nova, que é o Evangelho que Cristo nos trouxe, espero ter conseguido passar um pouquinho dela, porque às vezes a gente não consegue, porque também somos muito limitados. Obrigado pela atenção. Agora, por favor. Vamos fazer a oração final. A Deus, a esse Pai de infinita bondade, de infinito amor, que nos criou, que nos deu a oportunidade da vida, que nos dá o presente diário dessa caminhada, para que a gente possa crescer, para que a gente possa fazer essa grande viagem. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo, pelo auxílio, por sempre estar nos dando a mão, nos amparando, principalmente nos momentos onde a nossa caminhada se torna mais difícil, mais tortuosa, onde as grandes lições aparecem, sempre para o nosso bem. Aos nossos espíritos protetores, pelos benfeitores dessa casa, pela oportunidade de estarmos reunidos em nome desse Evangelho do Cristo, que cada um saia daqui melhor do que chegou, com as respostas sempre mais corretas para as suas dúvidas, para os seus questionamentos, sejam eles quais forem. Que essa luz que nós recebemos aqui nesse momento, ela se estenda a todos os nossos familiares, a todas as pessoas que estiverem no nosso pensamento agora e que precisam desse remédio espiritual para a cura dos seus males físicos e morais. Que todos nós tenhamos uma semana abençoada, um retorno tranquilo para os nossos lares, na paz do Cristo. Que assim seja.